Boa tarde, nonos anos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos então fazer a correção das atividades aí referente a dízimas periódicas. Então veja só, vocês recapitularam, né, na aula anterior que para nós encontrarmos a representação decimal de uma fração, nós podemos utilizar da divisão, dividindo o numerador pelo denominador, como nós podemos usar, né, de fração equivalente, cujo denominador é uma potência de 10. E agora, então, nós vamos aplicar, né, nas atividades aqui. Então, aqui no primeiro exercício, é para destacar aqui as frações que são equivalentes, tá, a frações decimais. Então, de imediato, eu observo o denominador. Existe algum número, né, que multiplicado por 5 me resulta uma potência de 10? Sim, né? Se eu multiplicar o 5 por 2, eu vou obter o 10, que é uma potência de 10. Se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. 8 vezes 2, 16 décimos foi a fração equivalente a 8 quintos. E aí, se eu consigo encontrar essa fração equivalente aqui, eu de cara já posso dizer para vocês que eu vou ter aqui, tá, uma representação decimal exata, porque se o meu denominador ali é uma potência de 10, eu vou ter sempre divisão exata, que resulta em um decimal exato. Então, denominador 100, denominador 10, denominador 10.000, denominador 1.000, todos eles representam frações decimais, né? Que imediatamente nós temos o número decimal. Aqui na letra B, nós temos a fração 5 terços. Não existe nenhum número que eu multiplique por 3 que vai me resultar 10 ou 100 ou 1.000. Então, esta fração aqui, ó, ela não me resulta um decimal exato. Essa fração aqui, ó, ela me resulta um decimal periódico, tá? Pelo denominador, eu sei que eu não tenho ali um decimal exato. Depois, na letra C, eu tenho a fração 7 nonos. O denominador aqui, ó, é 9. Não existe nenhum número que eu multiplique por 9 e que vai me resultar ali em alguma potência de 10. Então, olha, o denominador 3, o denominador 9, eu já concluo que qualquer fração que nós tenhamos, apareceu 3, né, 9 no denominador, você já sabe que não terá um resultado ali, né, um quociente, né, exato. Nós vamos ter ali um quociente periódico, que pode resultar numa dízima simples ou numa dízima composta. Depois, na letra D, nós temos a fração 7 quartos, ó. Se eu multiplico o 4 por 25, eu obtenho 100. Se eu multiplico o 7 por 25, eu obtenho 175 centésimo. É uma fração aqui decimal, né? O denominador aqui, ó, é uma potência de 10, 100, né? Por que é uma potência de 10? Porque 10 elevado ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, resultando 100.
Então, aqui, por exemplo, ó, a representação dessa fração aqui em número decimal vai dar um decimal exato. Na letra E, eu tenho a fração 9/2. Eu tenho um número que, se eu multiplico por 2, eu encontro 10, que é o número 5. Se eu multipliquei o denominador, eu vou multiplicar também o numerador. Então, 9 vezes 5, 45. 2 vezes 5, 10. Então, 45 décimos é uma outra fração decimal. Portanto, resulta num decimal exato. A fração 11/25. Eu tenho exatamente um número que multiplicado por 25 me resulta 100, que é o 4. Então, se eu multipliquei aqui o denominador por 4, eu vou multiplicar também o numerador por 4. Então, eu vou ter a fração 44 centésimos, que é exatamente, né, uma fração decimal, né? Portanto, ela me resulta num decimal exato. Então, gente, observem o seguinte: denominador 25, denominador 2, denominador 4, denominador 5 vão resultar sempre em decimais exatos, correto? Denominador 3 e denominador 9, nós já observamos, né, que nós não vamos encontrar ali decimal exato, e sim decimal periódico. O decimal periódico é aquele que me resulta em uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta, ok? Então, vocês estão vendo que nessa primeira questão, né, nós não precisamos de fazer a divisão do numerador pelo denominador para a gente verificar se nós temos aí, né, um decimal exato ou periódico. Agora, na atividade número 2, diz o seguinte: quais dos números racionais são dízimas periódicas? Vou usar o mesmo raciocínio que eu usei na atividade número 1. Eu vou observar exatamente, né, os denominadores. Ó, aqui na letra A eu tenho a fração 1/3. Se o meu denominador aqui é 3, ó, eu já sei que ele não me resulta divisão exata. Ele me resulta ali o quê? Uma divisão inexata. Depois, na letra B, eu tenho o denominador 5. O denominador 5 me resulta em uma fração decimal. Se ele me resulta em uma fração decimal, eu tenho exatamente um decimal exato. A fração 19/9. Eu tenho 9 aqui no denominador. Nós já vimos que o 9 no denominador vai resultar em um decimal periódico, certo? Aqui na letra D, nós temos 25 meios. Se o meu denominador aqui é 2, ó, o 2 não, ele vai me resultar numa fração decimal. Portanto, se eu tenho a fração decimal, eu vou ter ali um número decimal exato. Na letra E, a fração 7/4. O meu denominador aqui é 4. Então, eu consigo encontrar uma fração decimal equivalente e, com isso, eu tenho um decimal exato. Então, as únicas duas frações aqui, ó, que resultam dízimas periódicas devido, né, ao seu denominador, nós não precisamos de efetuar a divisão do numerador pelo denominador.
tá? Então, é 1/3 e 19 nonos. O exercício número 3, ele está pedindo para destacar o período. Então, nós vimos, né, que o período é aquele algarismo que aparece logo depois da vírgula, né, se repetindo. Agora, temos que ter atenção, porque o período, ele pode ser formado de um algarismo, de 2, de 3, de 4, de 5, né, até mais. Então, temos que prestar bastante atenção em relação a isso. O período, normalmente, né, no decimal, quando nós temos período, nós acostumamos repetir o período até 3 vezes e usar reticências. Quando nós não repetimos o período e não usamos as reticências, nós também podemos usar uma barrinha, né, um tracinho em cima daquele número que se repete. Então, aqui na atividade 3, ó, observem que o algarismo 4, ele foi repetido aqui visivelmente 3 vezes. E depois nós usamos as reticências. Por quê? Porque significa que esse meu decimal aqui, ele é infinito, né? Essa divisão que resultou nesse decimal aqui, ela vai ser sempre inexata. Portanto, o período aqui é exatamente o 4. Depois, na letra B, nós temos 2,45666, né? O 666 e reticências. Depois da vírgula aqui, ó, nós temos o 4 e o 5. Esse 4 e esse 5 ali é a parte não periódica. São algarismos que apareceram aqui uma vez e não apareceram mais. Então, o único aqui que eu considero período é o 6. E aqui, ó, devido a esse 45, nós temos uma dízima periódica composta. Lá na letra A, uma dízima periódica simples. E aqui na letra C, nós temos 0,34, 34, 34 reticências. Então, quem é o período aqui? É o 34. Esse período aqui, ele é formado de 2 algarismos, tá? E a classificação aqui é uma dízima periódica simples, tá? Ah, mas tem 2 algarismos. Eu já disse que o período pode ser formado de 1, de 2, de 3, de 5, de 8 períodos ou mais. Depois, na letra D, 0,13 e nós temos a barra em cima do 13. Então, aqui nós não repetimos o 13 nem usamos as reticências. Nós substituímos por essa barra. Então, esta barra aqui, né, nos diz que o período aqui é o 13. E aqui nós temos uma dízima periódica simples. Na letra E, 0,564, com a barrinha em cima do 4. Então, você observa que o período aqui, o número que se repete é o 4. O 56 aqui é a parte não periódica, que eu disse que ele é um intruso, né? É aquele número que aparece uma vez só, né? E depois não aparece mais. Então, quando acontece de aparecer, né, o intruso, nós temos uma dízima periódica composta, tá? E a letra F, 2,721. A barrinha está em cima do 21. Então, significa que o período aqui, né, ele é formado de 2 algarismos.
esse 21 ele vai repetir infinitamente. E o 7 ali, ó, é exatamente o intruso. Então, se eu tiver que fazer a classificação, é uma dízima periódica composta. Certo, gente? Então, eu espero, né, que vocês tenham entendido direitinho, mesmo quem teve dúvida aí. E agora nós vamos para o último exercício, que é o número 4, que eu vou fazer no próximo vídeo.